Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Esta é a resposta do Salmo responsorial desta sexta-feira, na liturgia de hoje. E, bom, sexta-feira sempre foi é um dia muito especial para a igreja na semana. Os dias de maiores pesos durante a semana para todo católico devem ser sempre as sextas-feiras e os domingos. A sexta que recordamos a paixão de Cristo e o principal dia da semana, o domingo, que recordamos a sua ressurreição. E esse salmo responsorial de hoje chama bastante a atenção sobre o aspecto que Deus nos livrou de algo. Nos livrou do sepulcro, diz a Escritura, mas não é, e nós podemos perceber porque todos nós temos a certeza que nós vamos morrer um dia, não é do sepulcro material. Então, se isso é verdade, nós assim cremos que existe uma verdade nessa fala, que ela é cheia da verdade, então não é no sentido literal, não é o sepulcro material. Que sepulcro que Deus nos livrou? De que sepulcro que Cristo, quando veio para cá, nos livrou? Né? Quando se fez homem, que sepulcro ele nos livrou? Bom, a fé nos ensina que sem a paixão de Cristo, ou seja, sem o sacrifício de Cristo na cruz, todos nós, todo o gênero humano, por conta do pecado de Adão e Eva, estaria condenado ao inferno. Quer dizer, se Cristo não tivesse morrido na cruz, todos nós, sem exceção, iríamos para o inferno. Porque esse é o justo lugar que o pecado de Adão e Eva nos mereceu. Também sabemos nós que, apesar de já agora salvos pelos méritos da paixão de Cristo, ainda podemos, por nossos próprios pecados, nos condenarmos a nós mesmos ao inferno. Porém, Deus teve misericórdia. Deus tanto amou o mundo que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não apenas nos tirou, não apenas pagou os nossos pecados na cruz, mas ele foi ainda além, abrindo as portas do céu. Ele foi ainda além, aplicando a nós o que o que nós podemos receber, né? Os méritos de Cristo podem ser aplicados na nossa alma cada vez que bem participamos da missa, que é a atualização, né? Essa representação de tornar presente de novo o santo sacrifício de Cristo na cruz. Porém, em vez de tão somente ficar explicando coisas, eu gostaria de trazer aqui um texto de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, sobre a paixão de Cristo, que é muito oportuno para essa sexta-feira, para que nós possamos meditar, refletir um pouquinho segundo essas palavras de Santo Afonso e, e ter no coração que Deus veio nos resgatar de algo. Então, vou ler aqui. De Jesus Cristo devemos esperar o perdão de nossos pecados. Né? Jesus veio nos resgatar desta pena dos nossos pecados, resgatar desta miséria que é o pecado. Propiciação por nossos pecados. Falando primeiramente da remissão dos pecados, devemos saber que nosso Redentor, vindo à Terra, teve por fim o perdão de nossos pecados. O Filho do Homem veio para salvar o que tinha perecido. Mateus 18:11. João Batista, mostrando aos judeus o Messias já vindo, disse-lhes: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira os pecados do mundo. João 1:29. Segundo o texto grego, lê-se: Eis aquele Cordeiro, como se São João dissesse: Eis aquele Cordeiro divino, predito por Isaías.
em Isaías 53:7, como um cordeiro diante do que o tosquia, guardou silêncio e não abriu sequer a boca. E por Jeremias 11:19, eu era um manso cordeiro que é levado a ser vítima. Já antes era figurado pelo cordeiro pascal de Moisés e pelo sacrifício em que era, conforme a lei, todas as manhãs imolado um cordeiro, e por diversos outros que eram oferecidos à tarde pelos pecados. Todos esses cordeiros, porém, não podiam abolir um único pecado. Só serviam para representar o sacrifício daquele cordeiro divino, Jesus Cristo, que com seu sangue deveria lavar as nossas almas e livrá-las da mancha da culpa, como da pena eterna por ela merecida. O que exprime a palavra tolit, que significa tomar, retirar, tomando sobre si a obrigação de satisfazer a divina justiça por nós, com sua morte, segundo o testemunho de Isaías. Em Isaías 53:6, o Senhor carregou sobre ele as iniquidades de todos nós. Enfim, em confirmação, diz São Cirílio, é trucidado por todos, para ganhar para Deus, Pai, todo o gênero humano. Jesus quis deixar-se matar para ganhar para Deus todos os homens que se haviam perdido. Quão grande coisa é a nossa obrigação para com Jesus Cristo! Se de um réu já condenado à morte, enquanto se dirigisse para a força e com o laço já no pescoço lhe tirasse um amigo o laço e aplicasse a si mesmo, morrendo nesse suplício para livrar-lhe o réu, quanta obrigação já não teria esse de amá-lo e lhe ser reconhecido? Isso foi justamente o que fez Jesus. Quis morrer na cruz para nos livrar da morte eterna. Foi ele mesmo que levou nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados. 1 Pedro 2:24. Jesus, pois, sobrecarregou de todos os nossos pecados, se sobrecarregou de todos os nossos pecados, e os levou sobre a cruz, para com a morte pagar a nossa culpa e obter-nos o perdão, e assim restituir-nos a vida perdida. Que maior maravilha poderá haver que chagas curem as chagas de outros, e a morte de um restitua a vida de todos os homens que estavam mortos! Exclama São Boaventura. São Paulo escreve que Jesus Cristo nos tornou agradáveis e amáveis aos olhos de Deus. De pecadores odiados e abomináveis que éramos, pelos méritos de seu sangue, nos remitiu os pecados e nos concedeu com superabundância as riquezas da sua graça. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, escolhendo-nos nele, para sermos santos e imaculados a seus olhos. É nele que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, a qual derramou abundantemente sobre nós. E isso se deu pelo pacto de Jesus com seu eterno Pai, o de nos perdoar as culpas e nos readmitir na sua amizade, em vista da paixão e morte do seu Filho. Amém. E eu só gostaria de repetir aqui, para que assim nós terminemos essa reflexão, essa frase tão bela de São Boaventura: que maior maravilha poderá haver que chagas curem as chagas de outros, e a morte de um restitua a vida de todos os homens que estavam mortos. Quanta gratidão nós não devemos a Jesus por sua paixão. Honremos, portanto, a paixão dele, o amor que ele teve para com nós nesta sexta-feira, fazendo dela um dia especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.